Nós vamos conversar agora com o jurista Pedro Serrano, que está em São Paulo. Ele é doutor em Direito do Estado pela PUC da capital paulista, onde dá aulas, e foi procurador de São Paulo. Professor, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Alguém acabou de dizer aqui no jornal que há a possibilidade da Operação Lava Jato, ou de parte dela, ser invalidada por atitudes ilegais. O senhor considera que isso pode acontecer, de fato? Eu creio que sim. O que eu tenho acompanhado do processo do âmbito criminal pelos jornais e pelas informações que tenho, realmente, em certos momentos, eu creio que os agentes da operação, que o próprio juízo agiu ou fora da sua competência legal, da sua competência jurídico-formal, ou com abuso em relação a alguns direitos e garantias fundamentais dos réus. Então, este tipo de situação pode levar à invalidação de provas. Isso vai demorar um pouco, vai ter que tramitar isso pelas instâncias competentes para julgar essa questão, mas eu acho que podemos ter sim a invalidação de uma parte da operação por conta desse tipo de equívoco. Quem argumenta pela possibilidade levanta sempre duas questões, por exemplo, consideradas importantes. Prisões temporárias mantidas por 5 a 7 meses à espera de delação premiada e escutas ilegais, como, por exemplo, a escuta de advogados. Além desses aspectos, que outros poderiam levar à possibilidade de nulidade de processos? Olha, eu creio que são várias questões, assim, nós temos que analisar, são diversas questões, eu vou falar de algumas delas que eu me recordo aqui, né? Por exemplo, a questão de você aprisionar pessoas com a finalidade de obter delação premiada, que inclusive isso foi, digamos que, confessado pelo Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, eu creio que leva à invalidade de todas as delações, ou parte das delações que foram feitas até agora, né? Também, por exemplo, a obtenção de documentos ou de informações que são protegidas pelo sigilo telefônico e telemático, que foram obtidas de forma duvidosa, que precisa se verificar melhor, mas, por exemplo, foi levantado na defesa de uma das empresas, eu me recordo, acho que da OAS, se eu não me engano, a invalidade da obtenção de informações do BBM, que teria iniciado um dos principais segmentos da investigação. Então, isso tornaria nula essas provas e as provas posteriores. Recentemente, por exemplo, nós tivemos conhecimento da gravação de um telefonema do ex-presidente Lula com a presidente Dilma. E essa gravação foi feita num momento de tempo em que não havia autorização judicial para aquilo. A ordem judicial já havia sido revogada há algumas horas anteriores. Ora, o fato de haver um delay de comunicação não é justificativa para poder superar o artigo da Constituição que determina que esse tipo de ato só pode haver com autorização judicial, sob cobertura de autorização judicial, o que não havia naquele momento. Então, essa prova certamente vai ser invalidada. Essas provas também que vocês se referiram agora na matéria também têm uma grande chance de ser invalidadas. Isso nós vamos aguardar para verificar. O que se observa é que a Operação Lava Jato, ela se inicia com a proposta de ser uma espécie de mãos limpas no Brasil, mas ultimamente acabou se reduzindo. Em vez de a Operação Mãos Limpas se caracterizou por ser uma operação que investigava todo o sistema político. A Operação Lava Jato tem investigado apenas uma força política, os desvios de um segmento político e não de todo o sistema, né? É o que tem se observado, né? E por outro lado, isso no campo, vamos dizer, do discurso que é posto para público. E no campo mais assim estritamente jurídico, ela tem tido boas iniciativas, mas às vezes escorregado na questão de garantia dos direitos fundamentais e direitos dos réus. Se houver... Mais graves para mim, só para deixar registrado, é exatamente essa invasão da relação entre advogado e cliente. Isso é algo incivilizado, não deveria haver em nenhuma investigação no século XXI em qualquer Estado democrático. Se houver a decretação de fato da nulidade de parte ou do total das investigações, em que momento isso se daria? É claro que seria o Supremo quem teria que dizer sim ou não para isso, não é? Sim, isso depende de cada nulidade que é declarada. É difícil até dizer que tudo seria anulado. Provavelmente não. As questões não são assim no direito, as nulidades têm efeito limitado normalmente, né?
Então, provavelmente, o que nós vamos ter é uma demora na decretação dessas nulidades, elas vão ter que ser apreciadas por uma série de instâncias, a palavra final sempre é do Supremo, né? E ela vai ser dada a cada caso, a cada momento, a cada recurso, a cada instância formal adequada, a cada momento formal adequado para poder declarar. Professor, muitíssimo obrigado pela participação no Repórter Brasil, uma boa noite.